Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor Jesus. Aqui vocês falam com a missionária Marta. Glória a Deus, aleluia. Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, coloca o Senhor essa gravação, Senhor, nas tuas mãos nesse momento, Senhor, te pedindo, Senhor, se é da tua vontade, se é do teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, quebra toda retaliação, Senhor, para que essa palavra, Senhor, seja, Senhor, entregue, Pai, para a glória e honra do seu santo nome, Senhor. Traz discernimento, Senhor, sobre a vida, Senhor, do teu povo, Deus, para a glória e honra do seu santo nome, Deus. Traz claridade. Amados, nós sabemos que num juízo, né? Num juízo na terra, necessita testemunhas, não é? E essa testemunha tem que ser parcial. A testemunha vai lá para esclarecer fatos. A testemunha, ela não defende nem acusa, ela dá um juízo parcial para esclarecer, para trazer claridade. Quem chama a testemunha é o juiz, tá? Ela tem que ir manifestar um juízo, um testemunho verdadeiro dos fatos, amém? Pode ser uma testemunha ocular ou uma auditiva que escutou os fatos, amém? Então, assim acontece aqui na terra e no juízo do Senhor também não é diferente, por isso ele chama a igreja como testemunha e chama também as duas testemunhas finais de testemunhas e profetas, glória a Deus, aleluia, porque elas vão testemunhar e profetizar. Em Deuteronômios 19:15 fala assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade e por qualquer pecado. Seja qual for o pecado cometido, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Glória a Deus, aleluia. Mostrando uma necessidade das testemunhas. Amém? Lembra daquela passagem que fala: o que está ligado na terra está ligado no céu? Então, onde realmente eu creio que o juízo do Senhor é manifestado mais ou menos da mesma forma. O Senhor, ele tem o poder para poder mudar as coisas e fazer o que ele quer. Amém? Em Apocalipse 11:3 fala assim: concederei às minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Ou seja, elas vão dar testemunho e vão profetizar também. E qual é o intuito da testemunha? Trazer juízo sobre a terra, manifestar o juízo do Senhor, declarar o juízo do Senhor, tá? Então, quando elas declaram, isso vai começar a acontecer. E no tempo do seu testemunho não vai chover, glória a Deus, aleluia. Vestida de saco significa vestidas em humilhação, tá? Rendidas na presença do Senhor, em arrependimento, tá? Então, dá uma ideia da característica das testemunhas. São pessoas que amam ao Senhor de todo o coração. São pessoas totalmente que estão na presença do Senhor. Amém? Em arrependimento, em humilhação, em santidade, em busca. Glória a Deus, aleluia. Além das testemunhas dar um juízo, elas pronunciam o juízo, né? Declara. Por quê? Pelo amor e por misericórdia. Por amor e por misericórdia, o Senhor está declarando juízo sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Então você vê muitas coisas acontecendo. Assim como houve o juízo sobre Nínive, que Jonas teve que ir para lá para poder declarar, ele não queria, ele sentiu uma dor terrível, porque quando um profeta ele vê o que o Senhor mostra, quando o Senhor manda o profeta falar algo, ele tem a visão do que realmente vai acontecer. Então Jonas, o que acontece com Jonas? Quando o Senhor fala com ele, o Senhor mostra a destruição. Então por isso que Jonas queria fugir. Por isso que ele queria fugir. Ele não queria ir lá declarar. Ele não teve medo de declarar. Se Deus designou isso para a vida dele, manifestou vontade sobre a vida dele de fazer, ele ia fazer. O problema é que ele não queria declarar isso sobre o povo, esse mal sobre a vida do povo. Porque é difícil você chegar e declarar sobre as pessoas uma destruição. É difícil você ser profeta
e virar e falar, olha, a sua casa vai pegar fogo hoje. Mas o profeta do Senhor, ele sempre entrega e traz uma solução. Ele entrega a algo difícil, né? Sua casa vai pegar fogo, mas se você se humilhar na presença do Senhor, nada disso vai acontecer. Então o profeta traz uma solução também, a humilhação. Qual que é a solução? Humilhe na presença do Senhor, volta para a presença do Senhor e nada disso vai acontecer. O mal vai vir sobre sua vida. O Senhor vai trazer mal sobre sua vida se você não reconhecer a sua presença. Então, o intuito dos juízos que Deus declara sobre a terra é para trazer o quê? Arrependimento. A pessoa tem que arrepender. Então, quem que tem que demonstrar arrependimento? A igreja, quem conhece. E quem conhece, o que está acontecendo com quem conhece? Dormindo. Não estão se arrependendo, não estão buscando a presença do Senhor. E esse é o momento de buscar a presença do Senhor, amém? Por que é uma manifestação do amor de Deus? Porque é a misericórdia de Deus. Deus não vai chegar e falar assim, declarar assim, acabou tudo e tchau. Não, o Senhor manda pessoas falar a respeito e anunciar o que vai acontecer. Ele manda os seus profetas. E até os que não olham a revelação de Deus, até os que não são do Senhor, que são do Satanás, Deus está usando para poder anunciar a sua vinda. E vocês pensam assim, não, é engano. Não, Deus está usando também por misericórdia da igreja para ver se a igreja desperta. Imagina a desesperação do Senhor Jesus. Ver esse monte de gente que vai se perder. Então ele vai usar os meios para que essa palavra chegue aos ouvidos de todas as pessoas, que todos escutem que Jesus, ele está vindo, que ele é Deus. Ninguém vai poder negar que não escutou essas coisas. Glória a Deus, aleluias. Ele manifesta amor porque quer o quê? Quer que as pessoas se voltem para ele. E as pessoas que voltar para a sua presença vão ser protegidas de todo o mal, guardadas de todo o mal, e vão ter a salvação. Glória a Deus, aleluias. Mas muitos, o que eles vão fazer? Não vão entender. Vão falar, olha, que Deus ruim, esse Deus é um verdugo, é um Deus mau. Como esse Deus de vocês traz mal sobre as nossas vidas. Entendeu? Nós que estávamos aqui pecando tranquilo, agora o Deus de vocês vem e traz mal sobre as nossas vidas. Está entendendo? Mas a misericórdia de Deus sobre a vida deles, que o mal está manifestando, é para eles se arrepender e ter a salvação, porque senão eles vão ir para uma salvação sem Cristo. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Coríntios 13:2 diz assim, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, amadas, o verdadeiro profeta do Senhor, por mais que ele tenha que declarar juízo sobre a terra, se ele não tem amor, nada será. Já? O amor, ele nunca deixará de ser amor, nunca deixará de ser, nunca deixará de existir. Mas a profecia vai acabar, amados, e a ciência acabará. No céu não vai necessitar mais ciência. No céu não vai necessitar mais profecia. Glória a Deus, aleluia. Então tudo isso, todas essas coisas vão passar. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir sim ou sim. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente faz inúmeros estudos sobre as testemunhas, nós chegamos a uma conclusão no Velho Testamento e no Novo Testamento, né? Chegamos a determinadas conclusões, e uma das determinadas conclusões de estudos que a gente sempre vê é que dizem que as testemunhas vai ser Enoque, Elias e Moisés, verdade? Elias e Enoque, eles não morreram, então eles justificam, não, vai ser Elias e Enoque porque eles não morreram, então vai ser ele. E outros dizem, não, vai ser Moisés, porque os anjos tomaram em Judas, declara, o livro de Judas declara que os anjos vieram e tomaram o corpo, porque Satanás lutou com os anjos do Senhor, e os anjos do Senhor foi e tomou o corpo e levou o corpo. Então a gente crê que é Moisés. E outros dizem assim, não,
é Moisés e Elias, porque eles apareceram no Monte da Transfiguração. Então vamos analisar, irmãos, vamos analisar à luz da palavra do Senhor, vamos analisar mais versículos para ver a respeito disso. Glória a Deus, aleluias. Em 1 de Tessalonicenses 5:21 fala assim, ó, analisar ou coloca à prova e retém o bom. Analisai tudo e retenha o bom. No 20 fala assim, não desprezes as profecias desse livro, do livro. Cadê? Da Bíblia. Glória a Deus, aleluias. Então não podemos desprezar as profecias do livro da Bíblia. Não podemos desprezar nenhum versículo. Temos que considerar as profecias, porque a palavra do Senhor é profética. E ela se cumpre, glória a Deus, aleluia. Por isso, verdade? Em Deuteronômio 34:5 diz assim, assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Então ele morreu. Número 7, 34:7. Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não se lhe escurecerá a vista, nem se lhe fugira o vigor. Ou seja, ele estava um homem conservado, um homem jovem, né? Aos 120 anos. O 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. Então Moisés era profeta. Sim, ele era profeta. Glória a Deus, aleluia. E morreu. Essa carne, a carne animal, porque somos aqui animais, não é? Morreu. Não tinha vida mais. Glória a Deus, aleluia. Então ele passou pela morte. Em Judas 1:9 diz assim, mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Então, onde muitos tomam esse versículo e diz, não, é por causa disso. É por causa desse versículo que o anjo foi lá, teve a necessidade de buscar. Então, se conclui que eles foram guardar o corpo de Moisés para que Moisés voltasse como testemunha, não é? Uma pergunta para você. Moisés pode vir para que matem ele de novo? Porque as testemunhas em Apocalipse declara que ela vai ter que passar pela morte de novo. Moisés poderá passar pela morte de novo? Vamos em Apocalipse 11:7. Fala assim, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e o matará. Então as duas testemunhas vão morrer. Aí declara em Apocalipse que vão matar elas de novo. Eu sigo com a pergunta, Moisés poderá morrer de novo? Poderá morrer duas vezes um homem? Hebreus 9:27 fala assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Opa! Morrer uma só vez. Está falando de morrer somente uma vez. O que está dizendo esse versículo, hein? Aí as pessoas usam esses versículos e dizem, olha, não é assim, não é assim. Podemos morrer duas vezes porque lá Jesus ressuscitou Lázaro. E Lázaro foi ressuscitado e depois que ele ressuscitou ele teve que morrer, então ele morreu duas vezes. Então eles se conclui que esse versículo não corresponde. Mas a própria Bíblia diz que Deus não contradiz a sua palavra. Então, o que exatamente o Senhor está nos dizendo com isso tudo? Vamos ver? Então, eles falam de Lázaro que morre e ressuscita. O que o Senhor nos fala, o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Em Mateus 27:52 fala assim, os sepulcros se abriram e os mortos e os corpos,
E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido, eles estavam dormindo, foram ressuscitados. Eles morreram, tá? Tiveram uma morte normal. Acabou seus dias, teve um problema de saúde, morreu. A Bíblia fala que está dormindo, né? Porque está esperando ser ressuscitado. E aí fala que eles ressuscitaram junto com Jesus. Quando Jesus ressuscita, eles recebem a ressurreição também. No Mateus 27, tá? Se vocês quiserem ler. E no 53 fala assim: e saindo do sepulcro, que é? Saíram? Eles ressuscitaram e saíram? Saíram do sepulcro depois da ressurreição dele. Depois da ressurreição de Jesus, eles saíram do sepulcro, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Olha, então os santos que estavam dormindo, que tinham morrido antes da ressurreição de Jesus, que estavam lá, eles ressuscitaram e começaram a andar na cidade santa. Qual é a cidade santa? Jerusalém. Eles foram visitar, a palavra de Deus diz que eles foram visitar seus familiares. A pessoa ressuscitou, acordou e foi lá na casa da sua família e foi dar uma volta lá na cidade santa. Por que isso aconteceu, amados? Nesse tempo, Jesus não tinha terminado os 3 dias ainda para Jesus subir, para a ascensão de Jesus. Então, Jesus também tinha ressuscitado e Jesus também andava ali. No entanto, o que aconteceu? Jesus apareceu para os discípulos e os discípulos, Tomás colocou o dedo na sua ferida, mostrando que podia entrar em contato com o corpo de Jesus. Por quê? O corpo de Jesus não estava glorificado todavia. No entanto, o próprio versículo mais para frente, parece que em Mateus nos justifica isso, porque o próprio Jesus declara isso. Então, o que acontece? O corpo não estava glorificado, o corpo não estava em glória ainda. Então, todos podiam tocar. O que se conclui com isso? Se conclui que os que ressuscitam aqui para viver aqui não sobe para o céu, não tem corpo celestial, eles têm o corpo carnal. Eles estavam no corpo carnal, Jesus estava no corpo de carne ainda, não tinha se transformado em glória. E quando o corpo se transforma em glória, o corpo se transforma em corpo celestial. E as coisas celestiais, são do céu, e as coisas carnais são da terra, as coisas terrenais. Já os animais, nós somos da terra, nossa carne é da terra, nosso corpo não foi transformado, o corpo deles não foi transformado ainda. Glória a Deus, aleluia. Vocês me compreendem? Em 1 Coríntios 15, 44, diz assim: semeia-se corpo animal, nós somos animais. Ou seja, nasce corpo animal, semeia-se corpo animal e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Glória a Deus. No 48 fala: qual o terreno, tais também os terrenos. E qual celestiais, tais também os celestiais. Qual celestial, tais também os celestiais. Ou seja, o terreno é terrenal. E o celestial é celestial. Não tem como o celestial viver no terrenal. E não tem como o terrenal viver no celestial. Glória a Deus, aleluias. Então, aonde justifica que o fato da segunda morte, ou seja, se é terrenal, não tinha problema morrer 2 vezes. Mas a partir de quando se transforma em celestial, não tem como morrer em corpo carnal.
Como apareceram Moisés e Elias? Como eles apareceram? Como apareceram no Monte de Transfiguração? Vamos analisar esse versículo e analisar palavra por palavra? Olha, Lucas 30 diz assim: e eis que estavam falando com eles 2 varões, que eram Moisés e Elias. 31. Os quais apareceram com glória. Então estava com o corpo glorificado. Mas, peraí, aqui vai falar que Pedro e mais alguns estavam lá e viram a glória dele. Peraí, mas vamos ver em que circunstância eles viram a glória, porque a glória não podemos vê-la. Não podemos ter contato com a glória de Deus. A glória de Deus nos mata, porque é santidade contra o pecado. Não é assim? Vamos ler e vamos entender. Vamos ver os versículos 31, né? Os quais apareceram com glória, ou seja, em glória, e falando da partida que estava para cumprir em Jerusalém, da partida de Jesus. Seus corpos estavam em glória e eram corpos celestiais e não corpos carnais. Desculpa, no 32 fala assim: ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono. Peraí. Eles estavam dormindo? Então eles não viram com seus olhos carnais, eles viram com seus olhos espirituais. Eles estavam tendo uma visão da glória. Mas, conservando-se acordados, estava acordado no espírito, amado. Viram a glória e os 2 varões que com eles estavam. Glória a Deus, aleluia. Nos dá uma indicativa que eles estavam dormindo e todos tiveram uma visão. Outras versões da palavra do Senhor, outras versões bíblicas, diz que eles estavam num sono muito profundo. Num sono muito profundo, quando você está num sono profundo, você tem dificuldade de acordar, não é? Não tem como te acordar. Se declara que está num sono profundo, como você pode estar acordado num sono profundo? Não tem lógica, né? Amados irmãos, várias versões da palavra do Senhor, ela traz uma tradução diferente para nós. Por isso nos leva à confusão da palavra do Senhor e má interpretação da palavra do Senhor. Amém? Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode nos dar revelação e nos revelar. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver por que nos dá uma indicativa disso. Em Êxodo 33, 20, e disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Não podemos ver a glória, essa glória. Não podemos ver essa glória. Glória a Deus, aleluias. Não podemos ver a glória do Senhor. E aí se entende também que Jesus também estava com o corpo glorificado. Amém? E a palavra declara que não podemos ver a glória. Então, de uma certa forma, se você for analisar desse ponto de vista, seria impossível que Pedro em carne vesse essa glória e entrasse em contato com essa glória. Por isso, a necessidade de Jesus aparecer para eles antes de ter o corpo glorificado. Entendeu? Porque com o corpo glorificado não tem como. E outro motivo também é o porquê o corpo de Jesus, porque Jesus vai vir nas nuvens e não vai entrar em contato com a terra. Justamente para não trazer essa destruição total por causa da sua santidade. Tá? Lembra quando Deus manifestou trazendo os mandamentos para Moisés? Manifestou em glória nesse monte, ninguém podia se acercar, nenhum animal. Porque senão morreria por causa da glória do Senhor. Tá entendendo? Então, esse é o motivo pelo qual Jesus vem até nas nuvens. Ele não vai descer. Porque aqui é um lugar impuro, tá? E a glória do Senhor tem muito poder, é muito poderosa, pode trazer destruição.
Êxodo 33, 21 diz: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. 22. E quando a minha glória passe, eu te colocarei numa fenda da penha e te cobrirei com as minhas mãos até que haja passado. Até que a glória do Senhor haja passado, eu te cobrirei com as minhas mãos, porque a minha glória não pode te tocar no corpo que você está. Tá entendendo? Em Mateus 13, 43 diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Aonde que é o reino do Pai? Nos céus. Nós só podemos resplandecer em glória no reino dos céus. Amém? Então, na terra é impossível. Mostrando, dando de novo uma indicativa que realmente eles tiveram foi uma visão. Pedro e os discípulos que estavam aí com ele tiveram uma visão de Elias e Moisés. Glória a Deus, aleluias. Então eles estavam o quê? Dormindo. Outro motivo que Elias não vai vir. Aí provamos, mostrando para vocês que não seria Moisés. Outro motivo que não seria Elias. Em Mateus 17, 12 fala assim: digo-vos, porém, que Elias já veio. Mateus 17, 12. E não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. 13. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João o Batista. Que? João o Batista era o Elias? Como assim? Reencarnado? Não, amados. Não. Não há reencarnação. Amém? Na palavra do Senhor não existe reencarnação. No espiritismo, que é coisa satânica, eles creem em reencarnação, mas isso não existe. É algo que não existe a reencarnação. Tá? Está falando aqui do espírito de profecia que estava sobre a vida de João, que era o espírito de profecia de Elias. Como é isso? Olha, o espírito de profecia é o mesmo espírito de força. É a força de Elias, é a convicção, é a fé. É no mesmo espírito, na mesma unção, no mesmo alinhamento com Elias. É uma unção que desceu sobre a vida dele. E essa unção descerá de novo. Glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse 11, 4 fala assim: estas são as duas testemunhas, as duas oliveiras, os dois candeleiros, ou candelabros, que estão diante do Senhor da terra. Outra versão diz assim: que estão de pé diante do Senhor da terra. O que significa estar de pé diante do Senhor da terra? Significa que, glória a Deus, aleluias. Olha, em 1 de Reis 17, 1, declara assim: então Elias o tibita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, cuja a presença eu estou. Ele estava na terra, mas ele estava na presença do Senhor. Eu estou aqui pregando para você perante a presença do Senhor, porque eu estou fazendo isso em espírito. Glória a Deus, aleluias. Salmo 95, 2. Apresentemos-nos diante dele com ações de graça e celebremos com salmos de louvor.
que isso significa? Olha, vamos apresentar perante da presença do Senhor hoje. Vamos fazer um louvor bonito para Ele hoje na igreja. Vamos apresentar perante Ele com adoração. Amados, teu pastor te fala, amados, vamos apresentar hoje na presença do Senhor com jejum e oração. Vamos apresentar diante do Senhor hoje, igreja amada, orando e buscando a sua presença com arrependimento, com oração, com súplica, com intercessão. Então podemos estar de pé na terra perante a presença de Deus no altar dele. Sim, é possível. Isso é possível. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, vou continuar em nome de Jesus. No próximo vídeo, a gente vai continuar em nome de Jesus, amém? O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Que esse vídeo seja de edificação para a sua vida. Glória a Deus. Estamos orando, somos um corpo em Cristo. Estamos orando, intercedendo um pelos outros para a edificação da noiva de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Que o Senhor te abençoe.